Olá, pessoal. Eu sou a Luciana Durso e é um prazer estar aqui em mais um Se Conecte Negócios, o nosso podcast entrevista, né, pessoas? Mas deixa aí, não tem problema, não precisa cortar não, porque ninguém é perfeito aqui, mas a gente faz o melhor, porque nós sabemos que a constância é que faz a gente ir além. E hoje eu trouxe 2 convidados, gente, que eu tenho certeza que vai inspirar você, especialmente se você é um imigrante. Eles são 2 imigrantes que cresceram profissionalmente, cresceram com as suas famílias e estão fazendo um ótimo trabalho na nossa comunidade. E eu convidei eles para inspirar você, você imigrante, você que mora aqui nos Estados Unidos e está em um negócio e muitas vezes acha que as coisas não vão acontecer para você. Mas por isso a gente precisa se inspirar em quem chegou lá, em quem está caminhando. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês Dr. Carlos Gurroneiro e doutora, que ela não fala que ela é doutora, mas ela é doutora, Susan Cruz Alegre. Palminhas, eu quero palminhas aqui, ó, para esse casal maravilhoso. Bem-vindos. Olha, tem um estúdio aqui. Nossa, amei essas palminhas. Se apresenta um pouquinho para o pessoal para conhecer vocês. Olha, gente, vocês vão ver que o sotaque deles é um pouquinho diferente. Eles são imigrantes, mas não são do Brasil. Então, vai contando de onde vocês são, quem vocês são, para o pessoal conhecer vocês. Conta primeiro. Eu me chamo doutora. Doutora Susan Cruz Alegre. É muito engraçado. Eu falo que sou doutora, mas eu sou uma doutora. Eu sou peruana e morei no Brasil 8 anos, por isso que eu falo português. Ah, sim. E esse doutor é médica, dentista? Ah, sim, eu sou dentista. E o doutor? Eu sou peruano também e me formei acá em Estados Unidos. Vou falar portunhol. Sim, não há problema. E que mais? Estou casado com Susan já 17. Homem sempre dá uma olhadinha, né, para ver se... Ela se fala assim, né? Será? Vamos cumprir 16 anos 16 em setembro. Anos. E ha sido um caminho muito agradável ao lado de minha querida esposa. Ah, que lindo. Que bonitinho. Então, você se formou aqui e a Suzy se formou no Brasil? No Brasil e aqui também. Aqui também? Ah, olha só. Eu fiz reválida. Ah, entendi. E vocês se conheceram como? Aqui em Orlando. Aqui em Orlando? Em Orlando. Dá para contar um pouquinho? Dá para contar. Foi atendendo? Não. Foi porque eu vim visitar minha mãe. Eu fiz odontologia no Brasil, né? Uhum. Morei lá 8 anos, fiz a especialidade, o curso, né? Na faculdade, depois fiz a especialidade. E trabalhei aí 1 ano como dentista no Brasil. Uhum. Aí eu decidi voltar para o Peru, porque eu já queria ficar perto de família. Eu estava sozinha no Brasil, e não tinha família lá. Então, minha mãe e minha irmã moram em Orlando, então sempre eu vinha visitar eles nas minhas férias. Então, dessa vez eu voltava já para o Peru com tudo e parei em Orlando para visitar minha mãe e minha irmã. Aí elas queriam que eu ficasse e eu não queria ficar porque eu queria já trabalhar, eu já estava um pouco cansada de estudar, né? Já queria produzir. O curso demora quantos anos? Lá no Brasil foi 4 anos e meio, mas depois eu fiz uma especialidade na PUC, no Rio de Janeiro. E trabalhei também, então eu fiquei mais ou menos 8 anos morando no Brasil. Uau, bastante tempo. Bastante, sim. E aí, sua irmã, sua mãe conhecia ele? Ele tem uma tia que é amiga da minha mãe. Então, minha mãe falou, fica em Orlando. Eu falei, não quero mais estudar, não quero revalidar, não quero fazer nada. Quero voltar para o Peru e trabalhar. Então, ela falou assim, você não tem filho, não tem trabalho também, porque estava voltando já para o Peru. Fica uns meses estudando inglês, pelo menos, né? Como um tempinho para descansar, né? De tanto estudo. Eu falei, vou ficar. Mas aí eles foram pro aniversário de um menino de 1 ano. Era meu sobrinho. Que é o sobrinho dele. Aí minha mãe falou assim, vou te apresentar o sobrinho da minha amiga, que está começando a estudar para ser dentista. Talvez ele te explica como revalidar. Talvez não é tão difícil. Porque eu também não tinha nem ideia como que era, né? Revalida. Aí eu fui no aniversário do menino de 1 ano, que agora cumpriu 21. Uau! Que agora ele cumpriu 21 anos, semana passada. Que mais? Tem 20 anos que eu conheço ele. Então. Olha! E me apresentaram o Carlos.
E aí começou tudo, porque... Se enamorou imediatamente. Imediatamente. Então, enamorou é se apaixonar, certo? Se enamorou, se É, apaixonou. porque em português, namorar é já começar a namorar. Não, apaixonou, mas eu Apa- não me apaixonei mesmo, Lisboa, não. Então, ele se apaixonou, eu acho. Ele sim. E depois de uma semana... Aí depois ele começou... Porque ele já ia para Boston, né? Porque ele estudou em Boston. Sim. Boston University. Então, quando ele já... Essa semana a gente ficou saindo, ele me começou a me ensinar a cidade, que eu não conhecia nada. E... Boa técnica. Boa técnica. La llevé a comer chicken wings Por primeira vez. em El House. Que a gente não tinha dinheiro, éramos muito, que a gente só podia comer chicken wings. Olha só, mas olha, essa é uma realidade de muitos brasileiros que vêm para cá, imigrantes, que às vezes não têm, né, dinheiro, porque começam as vidas e não tem dinheiro. Não E tem. aí? E aí, por exemplo, uma coisa boa para o imigrante, que eu cheguei, né, e eu falei, tá, eu comecei a estudar inglês. Mas tampouco tinha dinheiro, então estava só meus pais me ajudando economicamente. Mas eu precisava pagar um cartão de crédito que eu tinha deixado no Brasil. Não era muito, mas eu queria pagar. Porque eu sempre fui muito assim com o meu dinheiro, sabe? De pagar conta. Aí eu falei, eu vou conseguir um trabalho. Mas como eu não tinha papéis para estudante, eu tinha visto de estudante. Aí eles falaram, me conseguiu um trabalho para limpar obras de construção. Uau, Terminava então uma construção e eu tinha que limpar para entregar a construção. E a primeira construção que eu teve que limpar foi um hotel que meus pais me trouxeram quando eu tinha 15 anos. Uau. E eu limpando o hotel onde eu estava sido hospedada, sabe? Pago para meus pais. Eu falei, nossa, eu estou aqui limpando. Mas eu sempre pensava, isso aqui é para um futuro, né? Sabe, para conseguir o que eu quero na vida. E aí paguei o meu cartão de crédito do Brasil. Mas olha só que interessante, né? Você era dentista já formada, Com especialidade. e você veio para cá e você não teve esse medo do trabalho, né? Nunca teve. Né? E assim, o mais interessante de tudo, que a gente já vai chegar lá, mas é onde você está hoje. Porque infelizmente, eu não vejo que há problema nisso, mas existe uma dor. Tem gente que permanece nisso para sempre, começa a trabalhar na construção e fica para sempre. E está tudo bem, mas tem gente que não aguenta e pode desenvolver a profissão, né? Então, nós já vamos chegar lá. Agora, eu quero perguntar para o Dr. Carlos, você já trabalhou alguma vez em algo aqui, em restaurante, construção? Ou você já veio direto estudar? No. Yo trabajé en McDonald's. McDonald's? Cuando me pagaban $4 con 25 centavos. Uau, Sí. solamente isso? Solamente porque era el sueldo mínimo, era el salario Sí, mínimo salario. en ese tiempo. Estamos hablando hace 30 años. Ele estava em high school. Ele fez high school sim. aqui. Ajá. Trabajaba en McDonald's. E comia McDonald's, né? Sí, comía en McDonald's también. Y después trabajé en Disney. Oh. Trabajé como 5 años en Disney y después trabajé en Westgate. Trabajé muchos lados. ¿Qué más eu fiz? Você foi dental assistant Também assistente dentário antes de ser sim. dentista. E aí, assim, quando acabou high school, aí você já foi fazer... Eu estudei em Valência. E quando fui a Valência, me tomaram um exame de inglês, de ingresso. TOEFL. Não, é um exame que se chama um placement test, para ver qual é o nível de inglês. É porque o TOEFL é para quem estudou fora dos Estados Unidos, mas como ele terminou high school nos Estados Unidos, ele não precisava tomar o TOEFL, senão uma prova para ver o nível de inglês. De proficiência, Proficiência, sim. Então, quando eu tomei essa prova, meu inglês estava mal, em questão de gramática e tudo isso. Então, eu tive que fazer em Valência quase 2 anos de inglês para imigrantes. Oh, Y después tuve que ya comenzar en Valencia mismo los cursos ya para la carrera. Você sabe que ontem eu fiz um stories falando sobre isso, que eu estou aqui há 8 anos e estou indo para o meu doutorado, mas eu faço inglês ainda, porque o inglês que nós aprendemos na rua, Sí, né, exacto. atendendo, falando, conversando, ele não é um inglês polido, né, para escrever, para você falar bem. Então, Exacto, sí. E aí eu creio que isso que você vê, olha, fez high school, trabalhou Tenía trabajo y todo, yo achaba que tenía amigos americanos, pero yo achaba que falaba perfecto inglés, pero aparentemente no. Y lo más engraçado es que uno de mis profesores, de inglés de ese tiempo, ahora es paciente mío. Uau!
legal, tá vendo? Sim. Mas isso é muito importante você ter falado isso. E você que está assistindo, gente, tem que aprender o inglês. Não se contenta com o inglês só que você aprendeu na rua. Ou você fala, não, eu trabalho no restaurante, eu trabalho no hotel. Ele trabalhou 5 anos na Disney, McDonald's. Então, é importante você estudar, porque para a gente crescer, estudar e desenvolver, tem que falar o inglês corretamente. E escrever também. Escrever também. Né? Ai, que bom. Agora, aí vocês se conheceram, resolveram se casar, e aí você começou a trabalhar na área? Não. Validou seu diploma, ele te ensinou, né? Ele falou, deixa eu ensinar. Deixa eu ensinar bem. Ele me ensinou muito bem. Então, não, aí ele estava em Boston University estudando para ser dentista e eu estava estudando para o TOEFL, para a prova de admissão, sabe? Tem que tirar uns boards, os dental boards, aplicar para a faculdade. É todo um processo. Para mim, uma coisa, tinha que estudar inglês para as provas, né? Porque para a prova em inglês, pois tem que entender, né? Do jeito que o americano faz as provas, as perguntas, é um pouquinho diferente ao que a gente estuda no Sudamérica, né? Brasil, Peru. Então, eu comecei a estudar inglês e estudar para as provas e trabalhar. Eu consegui um trabalho como assistente dental. Ah, igual a ele. Igual a ele, sim. Aí, então, eu fazia tudo. Estudava, trabalhava e ficava fazendo tudo que eu tinha que fazer para tirar as provas. E não foi fácil, porque... E o seu inglês, como foi? Você demorou? Inglês não... Na verdade, eu fui aprender mais inglês quando eu me mudei para Boston. Depois eu me mudei para Boston. Porque aqui todo mundo falava espanhol. Lá em casa, espanhol. Aqui Meu namorado, pedacinho. espanhol. A minha professora de inglês falava espanhol. Todo mundo falava... Meu trabalho, todo mundo falava espanhol. Então, eu fiquei assim. Mas é como os brasileiros aqui também. Ficam todos na comunidade. Então, igreja brasileira, mercado brasileiro. Então, assim, se você não sai, né, ou faz alguma coisa, você acaba... Porque é mais gostoso, né? Você falar a sua língua, né? A gente fala nosso jeito, com o nosso povo, né? Então, assim... E aí vocês... quando vocês montaram o primeiro consultório, como que foi assim? Vocês chegaram a trabalhar juntos? Não, porque aí... Porque ele estava estudando ainda. Ele estava estudando e quando ele termina a faculdade, ele foi aceito em Miami para fazer um pós-grado. Então, ele muda para Miami e aí quando a gente casa. Porque era relação longa distância, né? Eu aqui e ele lá. Mas aí depois a gente foi morar em Miami, casamos, fomos morar em Miami. Aí ele começou a fazer a especialidade, o pós-grado dele, e eu comecei a fazer o meu, porque aí logo me aceitaram em Nova University para fazer um pós-grado. Aí a gente começou a estudar. Quando eu comecei a estudar, ele se graduou do pós-grado dele. Então, ele começou a trabalhar de dentista lá, com os dentistas, os consultórios, não era dele, né? Trabalhava para os outros dentistas, e eu estudava. E foram muitos anos, então, estudando, hein? O meu foram 2 anos. Mais 8 anos de Brasil. Sim, imagínate. E aqui... Ela terminou com 2 especialidades. Eu tenho 3 pós-grados. 3. Uau! E você estudou quantos anos ao todo? Eu estudei, imagínate. Ele mais. Mais? Porque lembra que eu tive que fazer 2 anos de inglês? Sim, sim. Mas terminei Valência como em 4 anos. Depois fui a UCF, 3 anos. E era todo dia? Era o dia todo? Sim, praticamente. E depois 4 anos em odontologia em Boston, mas pós-grado. É que acontece que aqui nos Estados Unidos você não entra diretamente à escola de odontologia, você tem que fazer um curso antes. Ah, tem. No mínimo são 8 anos. Então, para ser dentista tem que estudar 8 anos. Mínimo. Então eu fiz 2 anos adicionais por inglês. Nossa. 10. Mais especialidade, que são 1 ano, o pós-grado. 11 anos. Uau! Eu quero fazer uma pergunta que fazem muito para mim, que eu acredito que vocês vão ajudar a responder, o pessoal que está aí. A pessoa é dentista no Brasil. Ela quer vir morar aqui e quer trabalhar com dentista aqui. Qual que é o processo assim, básico? Eu sei que é complicado, mas assim, existe a possibilidade de ela ter que aprender inglês antes? Vai ter que estudar mais 5, 10 anos aqui? Como que funciona, assim, pelo menos o básico, se você puder dar uma dica para o pessoal? O que eu fiz, você pode fazer... Tem um programa para dentistas internacionais. Então, você tem que estudar para os boards.
tá? Que é o National Board, Dental Board, que chama. Que é os 4 anos do curso de odontologia é uma prova que eles dão. Então, você faz a prova e o TOEFL. Então, vai depender quanto tempo você demora em estudar para a prova e fazer a prova. E passar, né, com a nota para eles, as faculdades te aceitarem. Aí, depois que você consegue passar essas provas, o TOEFL e o Board, você aplica para as faculdades aqui nos Estados Unidos. E logo depois, quem te aceitar para a entrevista, você tem que ir para a entrevista. Tem uma entrevista. Agora, né, hoje, a maioria tem uma prova prática, faz preparo de dente, a entrevista pessoal, e tem outras que fazem até perguntas de odontologia, casos dentistas. Como tem muita gente aplicando, cada vez está mais difícil. Eles estão, como na minha época, não tinha tanta prova. Eram 2 provas, aplicava e já. Agora te pedem muita coisa, né? Prova aqui, prova lá. Depois que eles te aceitam, você começa a estudar 2 anos. Tem faculdades que são 2, tem outras que são 3. Depende da universidade que você for aplicar. E depois que você terminar, tem que tirar o board do estado onde você vai trabalhar. Então, nessa prova também tem que estudar, tem que levar paciente, tem que fazer coisas no paciente, coisas do manequim. E já depois... E o resumo disso tudo, assim, tem que ter o inglês. Tem que ter o inglês, Tem que saber inglês. Tem que saber inglês, gente. Não tem saber, como. não Se tem você... como. E não é... E tem que ser legal. Ah, sim, tem que ter documentação, permit work. Porque a odontologia, a faculdade é muito cara. Então, só se você for rico. Mas visto de paga. estudante, eles aceitam? Ou é permit work? Ou Não, o problema para... Depois, se você revalidar, não tiver vista de trabalho, você não pode trabalhar, né? O problema é que a faculdade é muito cara. Então, você tem que ter ou dinheiro para pagar, ou pedir o préstamo estudantil. E eles fazem para estrangeiros? Assim? Se você fosse já tiver papéis aqui. Ah, entendi. Entendeu? Então, a faculdade agora, para um dentista, pode chegar até $400 mil. Uau! Então, se você vier revalidar, talvez seja um pouquinho Então, tem menos. gente que fala assim, dentista é caro, que eu ouço muito isso aqui. Lu, me manda um dentista barato. Eu falo, gente, não existe. Não existe porque, assim, o dentista tem a especialização, tem as despesas, tem toda a estrutura. Então, não é... As pessoas não conseguem entender, mas só vai, sei lá, arrancar. É toda uma preparação, né? 10 anos estudando, 8 anos, ou se a pessoa já estudou no Brasil, com certeza ela gastou também, mais gastar o daqui. Sim, então, é um investimento de tempo e dinheiro, e muita dedicação, né? E comprar, se você sai, tem que comprar consultório, sabe? Investimento também do local. É tudo uma inversão, então é caro. Eu lembro, quando o Carlos se formou, a faculdade dele foi $250 mil. Uau. E eu me lembro que no começo a gente pagava a mensualidade, eu acho que era como $1.800 mensuais de student loan. Mas era o único jeito que ele tinha para estudar, porque ele não tinha $250 mil para pagar a faculdade, entendeu? Então, mas para isso você tem que ser residente, porque senão não te prestam. E quando você fazia a faculdade, vamos perguntar aqui para ele, que a gente vê em filmes, né? E aí você vai para lá, você ficava o dia inteiro na universidade ou você trabalhava? Não. Quando estás na faculdade, não existe o tempo. Você tem tempo só para estudar. Não. Tinha um amigo que él era el único que trabajaba. Ves, 99.9 das pessoas, dos estudantes, não tem tempo. Sabe uma curiosidade? Eu morei no Brasil. Eu morei no Brasil, eu sou brasileira, lógico que eu morei no Brasil. Quando eu morava em São Paulo, que eu fui fazer faculdade, eu morei numa república na faculdade. E tinha uma moça que era do Peru, que fazia odontologia. Sim. E ela estudava o dia todo. Sim. E eu ficava assim, meu Deus, porque o meu curso era administração de empresas, né? Então... Para mim. Mas em nenhum país do mundo, eu acho que o estudante da odontologia pode trabalhar. Não, todo dia tinha classe, era livros e livros muito grandes. E eu me lembro que ela varava à noite, não sei se vocês faziam isso. Às vezes toda. Estudando com café, porque tinha prova e ela dizia, tem o teste e tal. E eu falava, é como uma médica. Sim. A gente estuda muito. Eu lembro que lá no Brasil, quando a gente estudava... as melhores festas eram dos dentistas, dos estudantes de odontologia, porque quando terminava a prova, só tinha um dia para fazer sair.
Depois tinha outra vez estudar semanas, tinha que estudar muito. Então, Isso aqui a odontologia tem que estudar muito em qualquer lugar do mundo, né? é como medicina também, né? Algo assim. Sim. E para vocês, assim, como dentista, agora eu vou fazer umas perguntas de curiosidade, né? Vocês têm algum caso, assim, que aconteceu, alguma história engraçada, ou, sei lá, até triste de dente, que caiu. Eu ouço tanta história no passado, que saiu o dente lá, quebrou aqui. Vocês têm alguma história engraçada ou curiosa? Temos muito. Você não Então, conta algumas pra Uau. gente. Eu não sei, a gente tem tanto. A gente sempre... Eu tenho que trazer meus Eu tenho uma. Conta. A gente gosta de histórias. Lo que acontece en español, ser cañoto, Aham. en español se dice zurdo. Ah, surdo. Zurdo. Entonces yo tenía un paciente brasileiro cuando ainda no falaba tanto, ahora falo un poquinho melhor, mas en ese tiempo no falaba tanto. Entonces eu tenía un paciente que eu falei para ele, eu sou surdo. Surdo E ele canhoto. 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 E ele começou a falar muito forte. Ok, doutor. E depois entendi que canhoto, ele achava que não escutava. Então. Mas, gente, isso é um problema da língua também aqui, porque tem gente que acha que fala espanhol. Sim. Aí começa a falar um pouquinho e acha que habla. E fala umas palavras que, né? Então, gente, tem que aprender. Ó, eu falo que quem mora aqui em Orlando tem que falar se a pessoa é brasileira, tem que falar português, espanhol e inglês. Exato, sim. Tem que falar as 3 línguas, né? Tem, porque aqui todo mundo fala português também, né? Você vai andando, vai escutando português por todos os lados. Exatamente. E aí, se não sabe, acontecem essas coisas, né? E outra coisa também engraçado, escovar, para nós, escovar os dentes, escovar para nosotros es utilizar una vassoura. Una vassoura. Aham. Entonces, tú no vas a utilizar una vassoura para tus dentes. Ah, sim. Mas você diz escovar também, não? No, en español, limpiar. Como? Limpar. Es cepillar los Cepillar. dientes, cepillar. Ah, sim. So, la escoba se utiliza para Limpar o chão. Ah, limpar o não chão, é escova. não para Não, dente. uma escova, uma vassoura. Ah, vassoura para limpar o chão não se usa para o dente. Não. Ah, e como se diz em espanhol? Cepillo de dientes. Ah, sim. A Tá mim vendo? aconteceu em inglês. Quando eu acabei de mudar, eu não sabia inglês. Eu estava de assistente sem falar inglês, né? Aí ele estava me ensinando. Então, você fala para o paciente, rinse your mouth. Rinse, como bochecha, enjuaga a boca. Aí eu falava gouache. No, você falou take a shower of your Ah, mouth. yeah, take a shower your mouth. Aí meu dentista, que era meu chefe, todo mundo começou a Take a rir. shower of your mouth. Aí o paciente... Eu imaginei um box e Aí o paciente começou a rir, falou, não, fala assim. Ai, Deus. Mas eu vejo que, assim, aqui todo mundo meio que tenta assim, se ajudar, né? Se entender e aí vai, né? Mas, assim, eu vejo, assim, que eu, Luciana, particularmente, tudo para mim é prevenção. Eu prefiro ficar indo, fazendo um monte de exames, né? Tem até um caso, depois eu vou contar do meu aqui. Porque que você descobre antes, resolve. Né? E eu vejo que as pessoas aqui, elas vão deixando. Sim. E aí, quando tá com a dor, assim, como que são os pacientes que mais vão lá? Sabe o que acontece, Luciana, que eu escuto muito no consultório, que o paciente está esperando voltar para o Brasil. Mas Então, nem sabe a data, às vezes. Exatamente. Então, ele fala, eu não fui no dentista porque eu ia voltar para o Brasil e para fazer lá, que é mais barato, mas passou o Covid, não deu para voltar. Então, fica esperando voltar, entendeu? E as pessoas têm que entender que quando você muda para o outro país, tem que procurar no país que você está morando. Você falou uma coisa muito séria agora, Susan. Isso não só para a área de saúde, como todas as áreas. Tudo. As pessoas, elas vêm de outros países, né? Vão para do Brasil, que é o pessoal que mais assiste aqui a gente, e não se desconecta. Não se desconecta. Então fica esperando, né? Aí manda dinheiro para lá, eu vou voltar para lá para ir no dentista, porque todo, né, quando eu vim para cá, eu arrumei toda a minha boca e vim. Só que chega aqui, a gente está vivendo aqui. Então, você tem que fazer uma limpeza preventiva. Vou até contar esse caso aqui, gente, porque vai subir de exemplo. Eu estava lá fazendo a minha limpeza normal, e aí, quando você faz limpeza lá com o Dr. Carlos, ele faz uma radiografia. E aí, deu uma manchinha, né? E ele falou assim, essa manchinha aqui vai ter que ir para um endodontista que cuida
que faz uma análise mais profunda para ver se é um canal, alguma Sim. coisa. Então, eu fui no endodontista e aí ela disse que estava todo consumido o dente. Eu não sei como se chama isso. Absorção. Reabsorção. Reabsorção. Então, não tinha mais nada no dente. E ela falou, se você não tirar, vai absorver os outros. E eu não sei de onde que acontece isso. Eu sei que eu tive que arrancar o dente e tive que fazer um implante. Agora, imagina se eu não fosse fazer a limpeza, eu ia perder todos os dentes. E o problema foi que o teu dente Estava específico perfeito o estava dente. perfeito por Externamente. fora. Se você não tivesse ido pro dentista pra gente, você nunca ia saber já no final. Ou senão depois de ter perdido todos. Entendeu? Né? É por isso que é importante a prevenção. Ir cada 6 meses, tirar radiografia, fazer limpeza. Além disso, é muito mais barato do que depois fazer um implante, um canal, coroa. E as pessoas estão muito pensando que vai voltar para o país fazer. Quando eu voltar. Então, tem que cuidar agora. Qual que é a importância? Por exemplo, nesse caso, meu foi um caso meio extremo, né? Assim, É um caso ele achou, né, sim. diferente e eu tive que realmente arrancar. Mas a limpeza, ela evita outras coisas. O que uma limpeza evita? Quem quer responder? Carlos? Quem faz uma limpeza regular, né? Ou como que acontece uma cárie? Vamos falar um pouco disso, porque eu acredito que é algo que muita gente acha que tá tudo bem, não passa fio dental, não, às vezes escova uma vez no dia, porque fica o dia inteiro na rua, não escova, não faz limpeza, e aí quando acontece o problema, a pessoa quer arrancar. Essa história. Essa né? história Então, mas o que a limpeza ajuda, né? Vamos falar da limpeza para quem... Bueno, la limpieza, en nuestra oficina, la limpieza es una vez al año, junto con la limpieza hacemos radiografías, porque a veces externamente se ve todo perfecto, pero internamente entre diente y diente hay caries. La limpieza ayuda a mantener los niveles de tártaro a lo mínimo, ayuda a tener para no tener mal hálito. ¿Qué más? Sim, porque o que acontece é que quando não não passa fio dental, para as pessoas escovam dente, mas não passa fio dental. Então, eu tenho bastante dificuldade. Então, quando não passa fio dental, não limpa entre os dentes. A única coisa que limpa entre os dentes é o fio. Então, o que acontece? Começa tem que passar toda vez? Todos os dias. Pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Tá. Eu passo uma vez à noite, antes de dormir. Tá? Então, se você não passar o fio, vai acumulando. Assim como acumula aqui, o tártaro acumula também entre os dentes. E esse tártaro forma uma pedra, fica começando a ficar duro, pedra, entre os dentes. E esse é um corpo diferente para teu corpo. Então, ele começa a destruir o osso. O osso sustenta o dente, né? Então, o osso começa a destruir, a absorver. E aí começa a mexer o dente, você perde o dente. E já os níveis de osso não sobem, não aumentam, não melhoram. Então, tem pessoas que não têm cárie, mas têm enfermidade periodontal. E a limpeza também pode descobrir câncer. Eu lembro que... Sim, quando fazemos limpeza, hacemos a limpeza não é que diagnostica o câncer, mas ele olha os tecidos moles, né? Se tiver alguma pré-requisito. Né? E também uma coisa que é muito importante também, a introdução para as crianças. Eu me lembro que levei Davi, né, a primeira vez, que foi o Dr. Carlos que atendeu, para fazer uma limpeza. E qual que é a importância para a criança? Porque, assim, o meu filho não tinha nada, mas a criança também tem que fazer limpeza, certo? Claro, a partir de que idade? Desde que saem os primeiros dentes. Então, 2 aninhos, 1 aninho já tem que fazer limpeza? A odontologia pediátrica recomenda que apenas saia os dentes, você tem que levar para o dentista. Mesmo que você não possa fazer muita coisa, porque não pode tirar radiografia em uma criança tão pequena, mas é para a criança ficar à vontade no dentista. Então, como ele não tem nada, ele vai brincar. Então, ele vai achar muito legal ir no dentista. Nossa, então, e é verdade. Um hábito, você cria o hábito. Então, ele, vou escovar o dente porque o tio dentista falou que eu tenho que escovar o dente. É porque ele se escuta muito, né, o tio dentista. E você vai criando o hábito da criança ir para o dentista a cada 6 meses, fazer a limpeza, botar o flúor para ajudar a prevenir a cárie. Aí a gente ensina, né, que não pode tomar suquinho, tomar água. E eles ficam brincando. Então, fica divertido e é preventivo. Então, essa criança não vai gastar dinheiro se tiver cárie, né? Porque eles vão aprender a cuidar a boca. E é verdade isso, porque eu levei lá o Davi a primeira vez, e aí logo um tempo ele, mamãe, quero ir no dentista de novo. E tem muitos adultos que têm medo do dentista,
Não é verdade? Claro, porque aí, vai no dentista pela primeira vez porque tem dor, então arranca o dente, fica, sabe, com medo, já fica, cria como que chama isso? bloqueio. Claro, fica com medo do ir no dentista, porque associa dentista com dor. Então, se você leva desde pequenininho e o paciente associa dentista com diversão, já não com dor, então... Pero às vezes, deixa eu falar uma dica, que estamos falando de dica. Às vezes os pais levam a criança e o pai está tão nervoso. Fala e fala à criança. Se alguma coisa dói, você fala com o doutor. Se alguma coisa incomoda, você fala com o doutor. Então, estás transmitindo esse medo ao menino que não tem nenhuma informação ou positiva ou negativa. Se dói, levanta a mão com o doutor. Se incomoda, levanta a mão. Então, às vezes... Já puxa para o lado ruim, né? Exato. Ou fala, se você não se comportar, eu vou te levar pro dentista. Aí você faz acho que o dentista é ruim. Eu vou ligar pra polícia. É verdade. Você não fala, porque os pais falam isso. Que maldade, né? Viu, polícia? Que maldade. Mas assim, eu vejo que você vê, desde criança que começa, e é uma coisa muito importante para quem é imigrante, as coisas realmente são caras de saúde aqui no exterior. Né? Isso é uma coisa que não é só o dentista, o médico, você vai 1 horinha lá, 2 horinhas. Então, assim, se você vai na prevenção, primeiro que uma limpeza é muito mais barata, que essa prevenção vai custar bem menos, ela não vai ter um custo alto no futuro. Exatamente. Né? E não é um custo alto, é um custo real. Igual a gente estava falando de estudo, né? Mas eu quero perguntar para vocês assim, vocês têm um consultório já há mais de 10 anos, há 15 anos? 12 anos aqui. Quando vocês abriram o consultório, você atendia também? Não, nunca atendi. Nunca atendeu? Não. Olha que curioso. Então, conta como é que foi isso, porque a gente sabe que uma empresa tem a parte administrativa e tem a parte final, né? Sim. E hoje vocês... Por isso que ela não se chama de doutora, gente. Agora vocês vão descobrir por que não fala mais doutora. Não me chamo doutora porque eu não sei. Eu costumei falar Susan, sabe? E o dentista era ele, então era como Susan e Dr. Carlos, mas... Poderia ter me chamado doutora até agora, mas... Tem vezes que quando eu escrevo algum artigo, eu boto doutora, mas não... E quando vocês abriram, você logo foi para a parte administrativa? Sim. Você não foi atender, então? Você que ficou na organização? Eu fiquei na organização. Porque a gente abriu de zero, não tínhamos ninguém. Do zero? Zero, não tinha paciente, zero paciente. E como foi encontrar esses pacientes? Isso é uma pergunta, gente, que assim, muita gente abre negócios, né? Aí para o nosso tema do podcast, e não consegue encontrar clientes. Como é que foi encontrar os primeiros clientes? E outra pergunta também, já vou fazer 2. Como vocês começaram a se conectar com a comunidade brasileira? Não. Os construtores. Sim, os construtores. Okay. Bom, o paciente se abre e espera os seguros, amigos, os amigos mandam. Geralmente, assim, a gente abriu e falamos para os amigos que tinham seguro de saúde das empresas, então eles referiam paciente para a gente. Claro, quando a gente abriu o primeiro dia... Dos construtores. Sim, essa foi depois. Porque quando a gente abriu o primeiro dia, só tivemos um paciente. Que ela, hasta agora, é paciente de nós. Que legal. Vocês atendem, então, há 12 anos aqui? Sim. Ele um pouco mais, porque ele trabalhava aqui para outro dentista. Sim, que antes de abrir tinha. E mais em Miami, trabalhei mais se ele como tem, 4 anos. Você tem 2005, você graduou. Então, tem mais de 15, 16 anos de experiência. 17 anos de experiência. Hasta gente, mais, porque o pós-grado também é 18. Vamos arredondar para 20. Então. Aí, o que aconteceu? A gente começou assim, de zero, né? Não tínhamos salário, nada. Tínhamos que vir comer arroz com ovo, literal. Olha aí, gente. Literal. O começo faz parte. Comer Mas rings, muito gostoso. Eu amo arroz com ovo. É muito gostoso. Eu também amo arroz com ovo. Eu amo. Então, eu tava feliz eu comendo meu Mas não todo dia, né? Mas tinha, né? Faz parte, Faz parte. Tinha 2 filhos pequenos. Quando a gente abriu o consultório, ele trabalhava num consultório odontológico, uma clínica, 3 vezes por semana, e as outras 3 no nosso consultório. E não tínhamos paciente, então vivíamos muito apertado de dinheiro no começo. E aí, como toda a construção do consultório foi feita por brasileiros, minha irmã é arquiteta e ela estudou no Brasil.
Então, ela trabalha com muito brasileiro aqui em Orlando, construtores, que faz tudo, né? E aí eles falaram para mim que tinha a revista O Nossa Gente. Foi o Nossa Gente, que ele falou, tem o Nossa Gente, que é uma revista, o jornal brasileiro, que todo mundo lê. Não tem dentista brasileiro em Orlando que fale português, porque não tinha, na verdade. Que você falava por causa que você estudou no Brasil, né? Aham. Aí eu falei, eu liguei pro Paulo e aí a gente fez o contrato e isso foi que trouxe todo mundo. Sim, começou a vir muito brasileiro, porque realmente éramos os únicos que falávamos português. Então, vocês são os pioneiros. Uhum. Então, eu acho que tinha mas ele não fazia propaganda, nada. Ele estava longo, era longe de Orlando. Então, a gente começou assim. Então, como eu era assistente dele, a secretária, a faxineira, éramos tudo lá, só os dois. Uau. Isso, olha só, uma coisa interessante, gente, que assim, muita gente, eu trabalho com marketing, e eu vejo que muita gente não quer investir no marketing. Eles falam, não, eu vou aqui do meu jeito, tal. Só que se você tem um bom marketing, igual se você foi assertivo, né, que naquela época era a conexão maior com os brasileiros, você trouxe os clientes. Imagina se você não tivesse feito. Sim. Será que esses clientes viriam? Você ficou muitos anos, até agora você ainda tem, não tem? As suas markets, publicidade. Sim. Você vai fazendo diferente tipo de marketing, você vai vendo que é o melhor para a tua empresa, né? Mas é importante fazer. Tem que. Ou seja, isso aí é uma porcentagem do... Inclusive, existe um percentual que é descontado na contabilidade. Muita gente não sabe, né, de investimento que você faz com marketing. Claro. Se você não fizer, meu contador fala, eles têm umas porcentagens, então ele tem tanto por cento que você gastar em marketing. Então, se você gasta menos, eles até te falam, porque você paga menos taxas, né? Então tudo isso, gente, você vê assim, eles eram peruanos, são peruanos, estão nos Estados Unidos, mas queriam entrar em outra comunidade. E hoje, assim, se a gente pegar hoje a clientela de vocês, um percentual, vocês conseguem ter mais ou menos quanto de brasileiros? 70%, será? 70% é brasileiro? Eu acho que sim. Olha só, gente. Tá vendo só? Acabaram se entrando desde aquela época e até hoje. Até hoje. A gente tem muito paciente brasileiro. Eu acho que, assim, o consultório de vocês é um dos referentes para o brasileiro, né? Sim. Mas eu acho que também parte do êxito foi que uma pessoa falava com outra pessoa. Então, como eu falo em inglês, word of mouth. Referência. Mas isso não é porque vocês falam português. Não, é porque você é bom dentista. É porque o atendimento, a qualidade né, de você... Assim, eu quando conheci vocês foi... Eu não me lembro como foi. Acho que foi com marketing ou foi atendendo? Não, eu te contactei porque me falaram que você era um influencer dos brasileiros em Orlando. Eu tinha uma assistente brasileira que falou, vai dona Luciana. Ela, sabe, você tinha aquele grupo de... sim, de mulheres. De mulheres. Aí eu te liguei, te mandei uma mensagem e você foi no consultório. Sim. E aí a gente se conheceu. Mas aí logo depois eu comecei a usar o serviço. Eu nunca mais mudei. Mesmo independente de marketing, porque assim, primeiro, assim, não estou fazendo marketing porque eles estão aqui, não. Primeiro, assim, uma coisa que eu fiquei encantada, Susan, que eu não tinha noção, eu tenho uma tia dentista, mas eu nunca prestei atenção nessas coisas, né? É os procedimentos de higiene que tem um consultório. O quanto é impecável. É um tal de troca adesivo, limpa, não sei o quê. Sai uma pessoa assim. Lá no consultório deles é tudo trocado... Tipo, todos os procedimentos todos os pacientes. Todos. Como que se diz? De segurança, não? É de limpeza? Esterilização e tudo isso. Tudo vocês têm, assim. Eu fiquei muito, muito impressionada, porque a gente ouve muitos casos de pessoas... As pessoas não têm noção que sentar na cadeira de um dentista pode levar ela a morrer. Exatamente. Se ele não tiver, né? Toda essa estrutura de como higiene e tudo mais, além do profissional saber o que está fazendo. Porque eu acho que isso, assim, os dentes não é uma coisa que você troca. Vamos trocar o dente agora. Não. E o dente também como é que se diz? Infecções podem vir pela boca. Exatamente. Não tem. Sim, as pessoas podem morrer por uma infecção de dente. O que você recomenda, por exemplo, pessoas que estiverem ouvindo, que fazem anos que não vão ao dentista? Tipo, qual o primeiro passo aí? Fala, gente, vamos... Porque tem gente que acha que é só o sorriso, né? O mau hálito, uma coisa que você falou. Quantas pessoas têm mau hálito? E as pessoas não falam, né?
Aí fica com mau hálito e ninguém fala, e aí... As pessoas ficam com vergonha falando. E como que é atender as pessoas com mau hálito? Vocês falam? Ainda bem que a gente usa máscara. Não, mas vocês falam pra pessoa. No, es algo muy personal eso. A gente geralmente pergunta, você tem na história médica, tipo, você tem mau sim. hálito? Eles botam sim, não. Aí se a pessoa fala não e tem. Não sei, a gente não fala. Sí, pero eso es É que, é que pode ser de estômago também, né? Pode ser. E acredito também que quando eles vão lá, se tem alguma coisa no dente, você sabe que vai perder o mau hálito. Exatamente. Sim, quando limpar, isso vai melhorar, né? Então, você vê toda a saúde, né? É a saúde do estômago, é a saúde da boca, é a sua, como se diz? Referência, né? E eu quero fazer uma pergunta agora em relação aos filhos de vocês. Né? Porque eu vejo que vocês trabalham bastante. E a vida do imigrante é assim. Sim. Trabalhar bastante. Desde aquela época, como foi para os seus filhos administrar tudo isso? Vocês ficar o dia inteiro fora? Ou vocês falam assim, não, tem dia que eu não trabalho, final de semana eu não trabalho. Tem aqueles pacientes que ligam de madrugada, vocês atendem. Como que é a rotina de vocês de trabalho? Porque vocês são empresários, vocês que cuidam do consultório, cuidam da casa e têm os filhos, que é a vida do imigrante, né? Como é gerenciar tudo isso? Ou tem alguma situação que foi mais difícil? Hoje vocês estão mais tranquilos? Eu acho que no começo foi mais difícil. Trabalhamos sábado. ¿Lembra? Trabalhávamos sábados. Teníamos un babysitter que iba los sábados y a veces estamos tan cansados que lembra que llegamos los sábados cansadíssimos. Muito cansados. E aí eles queriam brincar porque eles eram pequenininhos. Quando a gente abriu o consultório, eles tinham 2 anos, 2 e 3. E eles queriam brincar e a gente estava muito cansado, mas a gente tirava força, a gente dormia um pouquinho e continuava com eles. Só que foi o início, né, nos primeiros anos. Eu acho que os primeiros 2 anos foi o mais difícil, porque eu acho que a gente também tinha outra mentalidade, que quando a gente trocou essa mentalidade, mudou tudo. E foi deixar de pensar que se... Por exemplo, chegou um momento que eu falei assim, vamos fechar sábado, só segunda a sexta. E ficamos com medo dessa decisão por não ter paciente. Como que não consegui de segunda a sexta, porque sábado era um dia muito bom. Então, a gente tinha medo de não ter mais esse dia e não ter dinheiro. Sabe, tinha essa mentalidade de eu não vou conseguir. Então, quando você muda essa mentalidade, que você vai conseguir, mesmo trabalhando só de segunda a sexta, você consegue. E isso foi o que aconteceu, que eu tinha um paciente, a gente tinha um paciente que ele morava na Suíça, né? Sim. Ele via todos os anos da Suíça, um sueco com a esposa, e ficavam um mês no Ritz-Carlton. Era da Suécia. De Suécia. Sim. Eles eram ricos. Suecos, então. Suecos. Ah. Eles ficavam um mês inteiro no Ritz-Carlton. E eles viram, não sei como, o nosso consultório. Eles queriam fazer o blanqueamento. Clareamento. Aí eles... ele está me corrigindo o português, tá vendo? Agora tá melhor, vai falar mais do que eu. E eles vieram. Então, ele falou para mim que ele foi uma pessoa muito importante. Era um arquiteto, mas trabalhou com política. Ele falou assim, Susan, eu passei a minha vida toda trabalhando, sabe, até final de semana, e eu perdi esse tempo com meus filhos. Agora que eu aposentei, que eu já tenho tempo, eles já não querem estar comigo, porque eles já têm a vida deles. Ele falou, fecha sábado. Aí esse dia eu falei, eu vou fechar. E fechamos. E sabe o que aconteceu? Tivemos mais pacientes. Olha Aumentou só. de segunda a sexta os pacientes. E começamos a ter tempo para nossos filhos, para a gente. Então, a gente fechava para as férias, não muito, mas fechava. A gente sempre tentou equilibrar nosso trabalho e o tempo. E com os anos a gente vai aprendendo, né? Isso é muito sério que você falou, Suza, porque muita gente está adoecendo aqui no exterior e perdendo os filhos, no sentido de que eles crescem. E aí aqui é mais rápido ainda, né? Que eles fazem 17, quando que vai para a faculdade? 18 anos, 17, 18, e já vão para a universidade. E aí não tem mais tempo, porque aí eles vão viver a vida deles, vão namorar, vão se casar. Com você. E aí eu vejo muito assim, não foi o caso de vocês, porque vocês vieram jovens para cá e não se conheciam, mas muitos imigrantes dizem, vou para a América para dar um futuro melhor para meus filhos. Vocês já ouviram isso? Sim, sempre. E aí chegam aqui,
os dois vão trabalhar muito, e é um trabalho, todo trabalho é difícil aqui, porque você, né, trabalha muito, e aí você chega cansado. E aí você não tem força para brincar com o filho. Você não sai para passear, você não entra de férias, você não conhece nenhum lugar, e aí as crianças crescem nas escolas ou sozinhos e a vida passa. Sim, mas uma coisa que eu vejo que não precisa nem tanta quantidade de tempo, sino a qualidade de tempo. Então, você vai no restaurante, você vê mãe e filho comendo com o celular. Os três. Os três. Então, o pouco tempo que você tem para os seus filhos, você está no celular. Ou, mãe, me faz isso. Peraí. Já vou. Sabe? Não importa seja 1 hora, mas dá qualidade. Deixa tudo e se foca no seu filho. Então, isso é o mais importante. Não é o tanto que o tempo, porque tem dias que eu estou o dia todo em casa com meus filhos e eu realmente não estou com eles. Está lá. Estou fazendo um monte de coisa. Não é, eles querem que você sente e converse, dá tempo, escute. E isso acontece também comigo, que eu estou trabalhando e vem meu filho falar, e eu falo, peraí. E depois eu falo, não, eu deixo, eu falo, ok, vamos conversar. Porque minha prioridade são meus filhos. E como foi na época do Covid para vocês? Fechou maravilhoso. tudo? Foi maravilhoso. Meus filhos têm uma saudade do Covid. Pra gente foi maravilhoso. Quando eu escuto os filhos, né, Carlos? Quanto tempo você ficou fechado? 6 semanas. Se o consultório, sim, foi 6 semanas, foi horrível. Mas nossa vida como família foi maravilhosa. Curtimos, que você não tem ideia. E isso que é a vida, né? Porque eu vejo que muita gente trabalha só pelo dinheiro. E aqui sente muitas dores. Apesar que você também sente muitas dores, não? Ou não? Dores? Sim, porque a muita. posição que Muita. fica... As pessoas não têm noção, às vezes, né? É dentista, está no ar-condicionado. Dói na mão, dói na Tem muitos problemas de mão. De ler, essas... Eu teve uma hygienist, que é aquelas que fazem limpeza, que ela nunca mais pode trabalhar como hygienist. Ela ficou de professora, porque teve problema de tanto limpar. E ele diz, tem esse e as costas... A vezes dói, não as cosas acá, ¿cómo se llama? El pescoço. Pescoço. Porque a posição, né? Todos os trabalhos têm isso, né? Todos. Mas, igual você falou, o equilíbrio entre né, um dia, um horário... E você tem tempo para tudo. Isso que eu não tenho tempo é mentira. Você tem tempo para tudo, é só se organizar. E vocês fazem esportes aqui? Qual que é o hobby de vocês aqui em Orlando? O que vocês gostam de fazer? Eu jogo tênis, 2 Tênis? vezes por semana, sim. Bicicleta. Gostamos muito de bicicleta, tênis. E vocês gostam de viajar? Muito. É, porque eu vejo várias fotos de vocês. Sempre tá viajando. Acaba uma viagem. Mas, gente, é muito gostoso, né? Eu falo, mesmo que seja aqui por perto, já que se a pessoa não pode ir para longe... A gente viaja em Orlando. A gente tem vezes que pega um hotel no Orlando mesmo. Vamos sair. Vamos viajar para Kissimmee. Ou saímos os dois. Uma coisa que meu pai me falou quando eu me casei, quando teve Gabriela, minha filha, ele falou, você vai sair, assim seja 1 hora por semana com seu marido, dar uma volta, se seja tomar um café. Tem que ter o tempo para o casal, né? E a gente sempre fez isso. Uma coisa que a gente sempre fez. Outra dica para os imigrantes, viu, gente? Nem que seja 1 hora para tomar um café. Olha, e eu não tenho dinheiro, o que importa? Faz café na tua casa, vai na esquina, tem um monte de lago em Orlando. Isso. A gente sentou muitas vezes no lago de Eola, do centro Lake Eola. sentados, tomando café, conversando, o tempo só para os dois. Assim seja que for, 20 minutos, meia hora, é conversar, né? Essa experiência. E você não sente falta de como que se diz, atender? Eu não, nada. E você não fala para ela quando tá cheio, Suza, vamos atender, não? Não, eu não sinto falta nenhuma. Não? Eu não tenho saudade, eu não. Mas quando eu assisto ele, tem vezes que a assistente dele tá doente. Assisto de dar assistência. De assistência, como assistente sim. dental. Eu falo assim, nossa, ainda bem que eu não tô... Que eu tô lá em cima trabalhando com administrativo. E que é fundamental também, né, numa empresa. Acho que é a parte mais importante. E ela é brava como ela fala, ela cobra os horários, como que ela é, cara? Ela by the book. E tipo assim, ó, eu sei que no consultório tem os horários, né? E se você demora, eles dão bronca em você? Sim, mas não.
Eu dou. As assistentes não dão bronca, não. É, porque elas são os funcionários. Elas falam que quando eu tô lá, ele trabalha como mais rápido, né? Porque assim, eu sei que ele é muito atencioso com Ele- todos Eu falo os muito, ele pacientes, fala muito. conversa. Isso é muito bom, porque assim, o imigrante é carente, né? Independente se for americano, a pessoa já está com dor. O pessoa imigrante já tá- não, acho que todo mundo Todo que vai mundo. pro dentista vá com medo, dor, Medo, suor. dor, preocupação, tudo. Eu vejo que ele acalma a gente, brinca, sempre sorri. E aí gasta tempo, né? Exacto. Tem que Sim. falar para ela que gasta tempo. Tem que botar um extra time. Exacto. Sim, ele dá tempo ao tratamento. Isso faz diferença, né? Eu acho que sim. Eu acho que isso que faz uma diferença grande. Que os pacientes falam isso, né? Que ele é diferente porque ele vai, senta, escuta, faz. Outro dia ele estava atrasado. Eu falei, o que ele está fazendo? Ele estava assistindo um movie com o paciente. Ah, porque ele queria escutar. Ele queria esperar. Ele, sabe, ele dá essa atenção extra, né? Mas- Porque, sabe o que acontece? Que ele tem paixão por o que ele faz. E eu não tinha essa paixão pela odontologia. Então, eu não trabalho naquilo que eu não tenho paixão. Tem que ser uma vocação para mim. Então, quando eu vi que administrativo era a minha paixão, porque eu sentia aquela adrenalina, eu queria trabalhar para ver os números, falei, isso que eu quero para mim. E quando eu ia para odontologia, eu falava, ok, eu tenho que ver um dentista. E como que você começou a estudar? Quem que deu essa ideia de você estudar? Você viu alguém estudando? quê? De odontologia? Porque você que decidiu ir para o Brasil. Eu que decidi. Mas tinha algum dentista que você se Não, inspirava? eu queria ser médico. Ah, tá. E aí, meu pai é médico, meu irmão, minha família é médico. Todo mundo. Aí, meu irmão falou, faz odontologia, que é mais curto, você não tem que ir em emergências, hospital, é melhor, vai ser muito mais legal para você quando tiver filho. Aí eu comecei a pesquisar e eu gostei. Falei, vou ser dentista. E você, doutor? Como foi o Bueno, seu contato? Mi pai era dentista, es dentista, está aposentado. Entonces, desde crianza siempre me gustó. Él es también súper apasionado por la odontología. Meu Entonces, sogro é. sí. E aí contava os casos. E explica uma coisa para mim que às vezes a gente pensa que é tudo igual, mas não é. O dentista, então, não faz tudo aqui? Porque você, igual quando eu contei o meu caso, eu tive que ir para uma outra especialização. E um dia eu conheci também um outro dentista que ele falou que vai para um, se não for com ele, vai para esse. Ah, sí. Como que, eu não sei o nome dele, a especialização Doctor dele. Díaz, el orto- Ortodoncista? Ele falou, se vai para Carlos, se não vai para Francis, então vai para mim. Então, como que funciona essa especialização para a pessoa saber? Bueno, hay cosas básicas. Por ejemplo, si você precisa de un canal, lo podemos hacer en la oficina. Mas si es un canal un poquillo más complicado, existen los especialistas que normalmente los casos más complicados los encaminamos con ellos. Tirar siso, si el siso está Atravesado. impactado, atravesado, mandamos el bucomaxilo y así. Entonces, y es una bendición, ¿cómo se llama? Es benção. una bendición tener estos especialistas porque Não se gasta tempo, não. no solo eso, si que hay una cosa que você acha que sería mejor el tratamiento de un especialista que solo se dedica a esta área, ¿por qué no? ¿Sabe? Ah, sim. Então, vocês seriam o primeiro atendimento. Sim. Exactamente. Vocês fazem aparelho de dente, ortodontia, O que é transparente, Invisalign. o Invisalign. Invisalign, sim. Sí. Sim. Mas, Mas, por exemplo, se for um caso complicado, já de movimento de osso, ele já tem que mandar para o especialista. Ah, Então, o especialista tem que estudar 3 anos mais de 2 a 3 anos, dependendo da especialidade. então o especialista estuda mais. Todas aquelas ainda pós mais. internet. Por eso que cuesta más. Para ser cirurgião bucomaxilo, acho que são 5 anos 5 mais. anos adicionales, o serían... Então, claro, eles têm que estudar mais, mas só fazem aquilo. Eles não fazem outra coisa, mas que aquilo. Uau. Esa es la otra diferencia. En Sudamérica, en Perú y en Brasil, yo acho que el especialista es especialista en canais, mas hace prótesis y hace otras cosas. Acá el especialista solo se dedica a hacer el área de su especialización. ¿Entendió? ¿Me entendió? Sim, sim. Não, seu português está muito bom. Eu que preciso aprender a falar espanhol. Tá melhor do que meu português. E eu quero dizer para vocês assim, gente, que vocês, olha, realmente são uma inspiração, viu, para a nossa comunidade. Apesar de vocês serem do Peru, que talvez vocês poderiam ser mais envolvidos com os hispanos, né? Vocês acabaram se conectando com a comunidade brasileira.
E hoje é um sucesso. Vocês estão super bem assim posicionados. Eu nunca ouvi falar nada de vocês. E eu acho que isso é uma coisa conquistada dia a dia. Porque quando uma pessoa é bom profissional, a fama dela sopra. E é a mesma coisa se ela é ruim. Sim. Né? Então, Yo tengo pacientes, no porque, pero tengo pacientes que, por ejemplo, se mudaron a Longwood, que ya tienen que dirigir una hora para, y fueron a otro dentista, y otro dentista no gustaron de él. Y tengo pacientes que hasta de Miami que vienen, De Sarasota, Sarasota y eso, porque, de Atlanta. sí, Tem porque, que vem passar férias e volta aqui. porque se cria um Olha, relacionamento. Bom, esses de Switzerland, Aham. Sueca. Eles vieram de Sueca. E ele tinha um consultório odontológico dele lá. para su filia, algo así, Porque ¿no? a filha estava estudando para ser dentista. Ajá. Mas ele vinha a se atender com ele. Todo, limpeza, tudo que ele precisava. Ele não Uau. fazia no consultório dele, ele tinha um consultório odontológico. Con un dentista lá, ¿no? Aham. Olha, gente, eu acho que assim é incrível a história de vocês, inspiradora para vocês que estão Obrigado. assistindo a gente, né? As pessoas que estão ouvindo, que tem gente que vai ouvir, porque tem muito imigrante que acha que não vai acontecer. Mas eu quero que vocês deixem uma mensagem agora, que a gente está caminhando para o final. E aí vocês vão olhar para essa câmera, um de cada vez, tá? E vocês vão pensar agora, tanto no seu povo hispano, como no brasileiro, como naqueles que ouvirem esse podcast. O que vocês falariam para o imigrante que chegou agora, ou que está há muito tempo, às vezes, sofrendo numa profissão, mas não está estudando, ou não está avançando? Porque eu sei que assim, a gente deu uma boa resumida e parece que é tudo lindo. Mas só Deus e vocês sabem o que vocês passaram até aqui. E eu fico feliz de ver esse sucesso todo. Eu sei que vocês podem inspirar outras pessoas. Então, eu queria que vocês olhassem para essa câmera, um de cada vez. E como se fosse assim, uma pessoa amiga, o que você daria de um conselho para ele como imigrante em qualquer área, ou seja, dentista ou não? Bueno, yo pienso, yo acho que los sonos en este país hay muchas oportunidades. Solo tienen que averiguar y hacer pesquisas y siempre existe una oportunidad, siempre hay personas que te pueden ayudar a llegar a tus metas. Al comienzo no es fácil y pueden haber diferentes jugos y cosas así, pues no son imposibles. Si tú tienes constancia y fe en Dios, todo, yo acho que todo es posible. Não sei. Muito bom, porque, igual você falou, constância. Imagina assim, não sabe inglês, aí para. Aí começa um curso e para. Aí, constância. E vou te falar, o Carlos tem uma história muito linda, mas ele não conta muito, não. Por quê? Conta um pouquinho. Não sei, nunca fala disso, mas eu acho que Carlos é uma pessoa que é um exemplo para os imigrantes muito grande, porque eu já vim com uma posição diferente que ele nesse país. E ele veio com o pai e a mãe já... O pai tinha 70, 60 anos quando veio. Começaram a trabalhar limpando os hotéis. 4 crianças, não tinha dinheiro, sabe? Só tinha pro E o pai era dia. dentista. Dentista que trabalhava limpando hotéis. E minha mãe também. Minha mãe era Mamãe. abogado. então, ele podia ter falado, não vou conseguir. Porque não tinha papéis, porque não tinha dinheiro, porque... Imagina, conseguir entrar na faculdade, não tinha quem também ajudasse com ideias, porque não, sabe, não tinha ninguém dentista que pudesse ajudar, que você pode fazer. Então, ele teve que trabalhar muito, estudar, e começar de zero, de nada, não tinha nada, né? Então, ele conseguiu muita coisa. Muito inspirador. Muita coisa. E ninguém parou ele, porque ele podia ter falado, né? Eu não falo inglês, eu não sou bom nisso, não tenho papel. Ele não foi vitimista. Não foi. Porque hoje eu vejo muita gente sendo vitimista. Eu não tenho papel, eu não sei inglês. Eu cheguei aqui sem falar nem hi nem bye. E tantas pessoas não estão assim, mas não podemos desistir, como ele falou. Constância. Porque se Deus você não mostra para Deus que você realmente quer aquilo, Ele não vai te ajudar. Porque Ele está aí esperando que você peça ajuda, né? Me ajuda, eu quero, eu vou fazer. Quando você bota determinação, eu quero isso,
Deus vai te mandar as coisas. E se você não tem papéis, Ele vai te mandar os papéis. De algum jeito, Ele vai te mandar coisa, mas você tem que querer. E fazer a sua parte, né? É claro, porque Ele está aí esperando que você faça a sua parte, né? Se não fizer a sua parte, não acontece nada, na verdade. É verdade. E não ter medo. Acho que o medo paralisa. Gente, eu lembro que eu não falava nada de inglês. Eu falava assim, ligava para alguém, falava em inglês, blá, blá, blá. Aí eu ficava assim, a ligação curta, sabe? Não tô entendendo. Alguma coisa aconteceu com a ligação. Pode repetir? Mentira, não estava entendendo nada. Mas então ele repetia, aí eu falei, tá. Mas eu não ficava, eu não vou ligar porque eu tô com medo que não vai me entender. Não, tem que ir. Não vai acontecer nada, na verdade, de ruim. E o americano é o que menos vai julgar a gente. O americano ajuda. O americano ajuda muito. Só você tem que pedir ajuda, né? É verdade. Você quer fazer a sua mensagem aqui? Porque essa sua mensagem já foi ótima. Mas se você quiser dar uma exclusiva aqui para a gente finalizar. Que eu posso falar? Nada. Isso, né? Que a gente não pode ter medo. Na verdade, pode ter medo, mas não usar o medo para não fazer as coisas. Usar o medo para fazer as coisas. Né? Bota na mente, eu quero isso. Desfruta o caminho. Não pensa que a felicidade vai estar lá. Senão a felicidade tem que estar aqui. No caminhar até você achar, procurar ter o que você quer, né? Essa semana eu aprendi algo que foi bem de encontro que vocês estão falando aqui. Existe o quem e existe o como. Se você às vezes vai só atrás do como, muitas vezes você não consegue. Então vai atrás do quem. Quem já fez, quem já conseguiu, quem está conseguindo, porque esse quem vai ter como. Exato. Ele vai te mostrar, olha, eu fiz assim, eu fiz assado, eu estudei assim, eu pesquisei aqui. Então, vai atrás de quem já fez, já conquistou, se inspire, né? Veja que não é fácil, mas seja constante, batalhe e a gente vai chegar lá. Claro. Né? Procura gente, procura amigos que te ajudem, né? Que te ajudem a conseguir o que você quer. Isso. Pessoas que tenham passado pelo mesmo, né? Exato. Ai, gente, muito obrigada. Olha, eu teria muitas perguntas para a gente ficar aqui a tarde inteira, mas eu não quero, né, abusar. Igual o Dr. Carlos está aqui de roupa da CZ, dentista, porque ele estava trabalhando e a gente encaixou um horário, mas eu creio que vai ser de muita valia para quem assistir, né, esse daqui. Compartilhem, você que assistiram, inspirem outros brasileiros, inspirem hispanos, inspirem pessoas com esse casal maravilhoso. E um dia eu vou trazer a Suza, porque a Suza já tem outras coisas também aí no forno, né, Suza, acontecendo. Que ela vai contar também, que é uma outra fase dela maravilhosa, que também nunca é tarde para a gente mudar, fazer coisas novas e crescer. Então, assim, eu quero agradecer muito vocês por nunca terem desistido dos sonhos de vocês, por não terem desistido de falar o inglês, não ter desistido de estudar, ser essa inspiração para a nossa comunidade brasileira, hoje hispana também, e por que não americanos, né? Porque tem muitos americanos que às vezes não conseguem. Mesmo sendo a língua... todas as oportunidades, tendo tudo. Porque tem medo. Sim. Tem medo de pedir préstamo estudantil. Eu conheço muito americano na faculdade, porque eu vou estudar e não vou ter dinheiro para pagar o student loan, né? O préstamo estudantil. O medo é... O medo paralisa, né? E o que é o medo? É o contrário da fé. Porque a fé é a certeza que você vai conseguir. O medo é a certeza que você não vai conseguir. É a fé negativa. Então, que a gente venha ter essa fé verdadeira, né? Que Deus vai fazer o impossível. É com Ele. Agora, o possível é a gente que tem que fazer. Né? Então, gente, muito obrigada. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Abençoe a família de vocês, que continue crescendo, que você continue inspirando como dentista, e a Suza, dessa forma que ela é multi, gente. Ela está aqui, daqui a pouco ela muda, ela faz. E ela, assim, é uma mulher inspiradora. Doutora Suza, né? Doutora Suza, assim, eu aprendo muito com você, mesmo às vezes você não falando tanto, mas só de ver a sua vida, Suza, para mim é uma inspiração. Obrigada. E eu tenho visto o quanto é bom estar próximo, né, de ter essas referências para nós. Um dia eu estava num evento e uma pessoa falou assim, eu não tenho muitas referências aqui em Orlando para me inspirar. Ela falou isso. E eu falei, poxa, é verdade, tem tanta gente boa que as pessoas não conhecem. E esse podcast aqui está dando essa oportunidade de mostrar talentos, inspirações como vocês, para inspirar quem está do outro lado a construir uma história maravilhosa.
Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que a gente falou, e quem está lá assistindo está assim, eu quero conhecer, eu quero ir nesse dentista ótimo, eu quero conhecer esse consultório maravilhoso. Aonde vocês ficam localizados, horário de atendimento de vocês, qual que é o Instagram? Fala aí pra gente. O consultório fica aqui em Orlando, o endereço é 8865 Commodity Circle, Suite 6, Orlando, Flórida, e o 32819. E o telefone 407-219-5931. E Hannah é a nossa secretária que fala português. Muito bom. E o Instagram de vocês? Qual é? CG, não falo, como fala em português? G. CG Orlando, CG Dentist Orlando. Vocês têm site também, não tem? Temos, Também. é a mesma coisa. www.cgdentes Orlando. Tudo é CG Dentes Orlando. E vocês, então, não atendem sábado, mas de segunda a sexta? Segunda, terça e quinta, de 7 da manhã às 4. Tá. Quarta, de 8 às 5. E sexta, de 7 a 1. Y estamos localizados en la esquina, ¿cómo fala? Sí, en la intersección de John Parkway. É super bem localizado ali. John Parkway con la Sun Lake. É ali perto da Commodity Circle ali, Commodity né? Circle. Circle. Si você sabe onde está Anna's Kitchen, É do nós lado. somos do Então é lado. fácil agora. Todo mundo conhece o Todo mundo restaurante, conhece, já do vai. lado. Gente, o consultório deles é lindo. Eu vou lá, aquela cascata de água. O negócio é. Eu vim até hoje aqui, ó, na Das cor. cores. Tá, gente? As cores em homenagem, né? Porque a gente, para receber esse casal, já vamos entrar na linha, né? Muito obrigada, Obrigado a gente. você. Obrigada a você. Que Deus abençoe, sucesso. A gente fica por aqui. Até o próximo Se Conecte Negócios. Se você gostou desse vídeo ou não gostou também de alguma coisa, deixa aqui. Se você tem mais dicas, quer saber de alguém, quer conhecer outra área, a gente está aqui para saber a sua opinião e poder ajudar você que quer se conectar mais aqui no exterior. Que Deus abençoe e Se Conecte Orlando.